Fala galera do canal Obscuro! No especial Obscuro de hoje eu trago para vocês o famoso caso de Rudolph Fentz, conhecido como o viajante do tempo que apareceu na Times Square em Nova York. Roda a vinheta! Obscuros. Nessa história, neste caso, nós vamos sair da nossa atualidade e voltar para 1950, onde, nos Estados Unidos, em Nova York, um dia qualquer, em meados de junho, o pessoal começou a perceber uma pessoa curiosa, assim, observando como se não tivesse visto toda aquela iluminação, aquelas coisas, aparentemente perdida. Estava bem vestido, elegante, porém com roupas antigas. Quem viu disse que parecia que ele tinha acabado de sair de um museu, que tinha vestido as roupas do museu e saído e ainda assim perdido. Olhava, observava e não entendia nada, estava maravilhado, porém sem entender muita coisa. Este homem então nem se dá o trabalho, nem fica tão preocupado de andar entre os carros que estavam na rua, andando na rua normal. Ele vai caminhando como se como se atravessar a rua não tivesse perigo nenhum, o que já também despertou a atenção do pessoal. E numa rua muito movimentada, o que era óbvio acabou acontecendo. Esse cara ele foi atropelado e morreu na hora. A história seria bem normal nos dias da época, tanto no dia de hoje quanto na época. Uma pessoa ser atropelada, falecer, seria tudo normal, nem ia fugir do nosso padrão. Só que umas pessoas falavam que ele estava bêbado, outras falavam que ele era louco, outras achavam que ele estava drogado. Pela reação que ele apresentou, assim, por estar bem longe dali, não parecia que ele não estava naquele lugar, e andando meio no zigue-zague, assim, observando as coisas. Então, como de praxe, a polícia acabou chegando, deu uma acalmada na população e foi dar uma verificada nessa pessoa, até então anônima. E foi exatamente na hora que ela pegou a documentação que estava no casaco dele, que tudo começou a não se encaixar como aparentava ali no momento. Um homem de mais ou menos 30 anos com os dados totalmente diferentes. Para começar, o cadáver estava usando um casaco negro bem comprido de manga longa, o que não era nada apropriado para o verão da época. No dia estava sendo muito calor mesmo, e isso aí o pessoal já foi achando, a pessoa achava algumas coisas estranhas. Outra coisa que viram era um colete que estava imaculadamente limpo, sim, limpíssimo. E mais um detalhe é que ele estava usando umas botas pontiagudas e com umas fivelas de metais. Ali já começou algumas coisas a chamar a atenção. Se não fosse sim pelo trágico acidente, por ser a pessoa morta ali, as pessoas estariam rindo da cara dele, porque parecia que ele tinha acabado de sair de uma festa fantasia ou algo do tipo. Então nada estava combinando em termos de roupa com o ambiente. Foi então que o cadáver foi levado ao necrotério. E lá sim começaram algumas verificações, que foram todas as roupas antigas que ele estava usando, elas não tinham etiqueta nenhuma. Então não tinha como ter muito base de loja ou coisa do tipo. Outra coisa que o pessoal percebeu que estava no seu bolso é que cédulas de banco muito antiga e em perfeito estado. Então, mais uma coisinha que chamou a atenção do pessoal para deixar a cabeça de todo mundo louco. Ele tinha também um cartão de visita com o nome Rudolph Fentz. Foi aí que eles deduziram que seria o nome do cadáver. E tinha uma carta dirigida ao mesmo nome, com o endereço de Nova York, datada como se fosse de 1876. Então
começou a fazer sentido com a roupa que ele estava usando, mas o mistério começou a surgir também. E aí, com todo esse mistério, o que acontece? Os policiais já começaram a correr atrás de respostas, porque eles não tinham certeza se ele era o Rudolph Fentz ou não, se ele tinha um cartão do Rudolph Fentz, e começaram a ir atrás dessa família para ver se achava algum parentesco, alguém que pudesse explicar alguma coisa sobre o cadáver ou o tal do Rudolph Fentz, ou ver se eles tinham alguma ligação. E pesquisando um pouco sobre isso para chegar na família, descobriram que nenhuma pessoa com nome e sobrenome viveu em Nova York, viveu na cidade. Procuraram em lista telefônica, registro de seguro de saúde, nada, sem pistas, nada. O que eles começaram a deduzir é que aquela pessoa morta ali não existia, ou pelo menos o Rudolph Fentz, que era o... Ele estava tentando associar como se fosse naquele momento Rudolph Fentz. Foi aí, então, que eles decidiram ir na imigração, porque o sobrenome Fentz ele tinha um som meio germânico, parecia um sobrenome germânico. Então eles foram na imigração para tentar descobrir se era de lá. Vale ressaltar que depois da Segunda Guerra Mundial, muitos alemães emigraram para os Estados Unidos. E será que Rudolph Fentz era um desses imigrantes? Ou talvez filho de um, não sei, mas pela época, pela data, talvez seria um. E não era. Não, descobriram que nem lá, que não existia nenhum, nem na Alemanha, nem na Suécia, nem na Áustria, não tinha nenhum Rudolph Fentz. Então eles não sabiam mais o que fazer, eles não tinham mais o que fazer. Aí que vem algo milagroso. Chegaram a descobrir sim um Rudolph Fentz Jr. Foi então que eles descobriram esse nome em uma lista telefônica muito antiga. E na lista telefônica do ano de 1939, eles pegaram o endereço da lista e foram atrás para ver se descobrir o que descobria sobre o assunto. Só que eles acabaram descobrindo que o tal Rudolph Fentz já havia falecido há muito tempo, com mais de 70 anos de idade. Nossa, eles ficaram loucos, já a cabeça já estava fora de órbita, já não tinha muito o que pensar. O servidor público Hubert V. Ring, que é do Departamento de Pessoas Desaparecidas, recebeu a viúva de Rudolph Fentz Jr. E o que deixou todos com muito mais mistério, envolvendo com muito mais mistério, muito mais coisa. Por quê? Porque segundo a viúva, o pai de Rudolph, em uma certa noite, no ano de 1876, ele saiu para fumar um cigarro e tomar um ar e nunca mais voltou, desapareceu. Então, ao saber dele, o Ring foi correndo lá para dar uma revisada nos arquivos de 1876 do Departamento dos Desaparecidos. E olha só o que ele descobriu, ele ficou super nervoso com isso. Ele acabou descobrindo que realmente o que a viúva falou é verdade. Realmente aconteceu aquilo lá mesmo. O pai do Rudolph saiu mesmo para passear, foi fumar um cigarro e desapareceu, nunca mais voltou. E juntamente com essa informação nos arquivos, havia uma foto. E acredita você que essa foto era idêntica à pessoa que foi atropelada na Times Square em Nova York? É incrível, né? Então, a partir daquele momento, adivinha só, o título que Rudolph Fentz recebeu? O Viajante do Tempo. Pois é, na hora explodiu como de praxe, como nós estamos acostumados, e explodiu a notícia que o Viajante do Tempo, Rudolph Fentz, viajou 70 anos no futuro para morrer atropelado na Times Square. Olha que coisa!
Saiu da sua época para morrer em outra época, não deu nem tempo de ver as coisas direito. Quem entra na história depois desse alvoroço todo é Chris Albert. Ele é um investigador e também é ufólogo. E aí ele ficou fascinado nessa história e já correu na internet para dar uma pesquisada sobre o assunto. Ele chegou a encontrar 10 versões diferentes da história de Rudolph Fentz, só que com o mesmo esqueleto da história, mesmo estruturinha, mas algumas coisinhas foram modificadas nessas 10 coisas. Ele achou mais na internet, porque em papel mesmo ele não teve tanta sorte assim. Em papel era muito difícil encontrar alguma coisa sobre o Rudolph. O que o Chris começou a achar estranho foi que ele começou a procurar pelos Estados Unidos informação e não obtinha. E o que ele começou a pensar? Poxa, existe um atropelamento, existe um relatório policial, existe fotografia, existe autópsia, e existe um desaparecido em 1976. E por outros 1000 detalhes, como que dentro dos Estados Unidos não existia mais informação de Rudolph? Ele não acreditava nisso. Chris então começa a achar que não era bem verdade tudo isso que aconteceu, que foi uma montagem e que tinha algo errado nessa história. Então ele começou a dar mais uma pesquisada na internet e só achou uma coisinha bem minúscula, um assunto bem minúsculo sobre o caso Fentz, nada além disso. Chris então começa a fazer um pente fino, livro, pegava de um livro que copiava de outro livro, que informação foi puxando e foi vindo contra a maré para tentar descobrir muitos livros, muitos artigos, muita coisa para tentar chegar nessa história. E ele começou a perceber que os sobrenomes iam mudando de uma informação a outra que ele coletava, de Fentz para Fens. Então, depois de muita pesquisa, muita coisa, porque nas pesquisas chegaram a mencionar que ele estava na Espanha, que o caso aconteceu na Itália, que o caso aconteceu na França, em vários lugares. Ele finalmente consegue encontrar a primeira fonte, o primeiro caso relatado do tal do Rudolph Fentz. Esse artigo foi publicado nos Estados Unidos no The Journal Borderlands Research, que foi na edição de maio e junho de 1972. O autor chama-se Vicente Guedes. Para os relatores do Borderland, isso aí era coisa de quarta dimensão, e adivinhe só, extraterrestres estavam envolvidos. Vicente Guedes diz então que esse episódio foi anotado de uma fonte inicial que teria sido póstumo do Ralph M. Howland, da revista Collier's. Chris, então, tentando descobrir quem que era o tal do Ralph, descobriu-se então que ele nasceu em 1899, ele estudou jornalismo e escrevia diversas histórias de ficção. Foi publicada várias na revista, inclusive uma fundada por ele mesmo, que era The Science Fiction Review. Ainda assim, por incrível que pareça, o Ralph Howland, não foi o iniciador do caso do Rudolph. Não, na verdade ele se baseou numa obra de ficção de um autor chamado Jack Finney, que teve essa obra publicada em 1951, que era um título de I'm Scared. Jack Finney faleceu em 1995 e, pesquisando sobre ele, descobriu-se que qual que era seu tema favorito? O viajante do tempo. Então tudo foi se ligando como uma obra de ficção de Jack Finney, e tanto que tem um filme que chama Invasores de Corpos, de 1955, que é baseada nas histórias de Jack Finney. Se você pesquisar, você vai ver. Decifrado então esse mistério, graças ao Chris, as fotos então começaram a ter ligação com seus verdadeiros eus. Essa, por exemplo, que você está vendo, é de um modelo que era possivelmente chamado de Haynes,
segundo o site Namepedia. Esta outra foto aí, que também diziam ser o Rudolph, ela está relacionada a um caso, só que porém é o modelo John Hillard Cameron. Pois é, não era o Rudolph Fiennes também. Então seria algo muito assim, né, para ser verdade. Segundo que, na minha opinião, se isso aí fosse verdade, que já é um caso antigo, com certeza hoje já estaria falando sobre isso e pessoas tentando viajar no tempo e algo do tipo. Não, o caso ele tá morto, mas vira e mexe ele chega a aparecer aí nas redes sociais, ainda mais com essa frequência que o pessoal tá mexendo em celular, computador, tablet. Então, com essa frequência, cada mais histórias vêm, é aquele hoax. Na verdade, não é real. Então, galerinha, fiz esse especial pra você, saiu algumas notícias aí, tô vendo se eu vou postar ainda ou não, mas os especiais são algumas histórias que aconteceram que eu gosto de trazer pra vocês, beleza? Vou preparar mais alguma coisa, provavelmente esse deve sair amanhã, se eu tô colocando hoje, mas amanhã deve sair alguma novidadezinha também, além desse vídeo, ok? Fica aqui o meu abraço e até o próximo especial obscuro.